Bom, então nesse vídeo quero falar aqui sobre dois atletas para o meio de campo do Paysandu, um desses inclusive que foi pedido pelo técnico Hélio dos Anjos no ano passado, mas que já não era uma alternativa viável quando o Paysandu estava na Série C, e por conta da fase dele recente eu ficaria bem surpreso se ele viesse para a Série B do Brasileiro, mas vou comentar aqui com vocês também de um atleta que já jogou pelo rival no Remo, e será que poderia ser viável, por exemplo, de olho para esse começo do Campeonato Brasileiro da Série B. Vou trazer aqui mais detalhes, e uma opção também que já trabalhou com o Hélio dos Anjos lá na Ponte Preta, que na minha opinião seria uma opção para zaga bem bacana. Vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 55 mil inscritos. Faltam um pouco menos de 140, 150 inscritos no canal. Se você puder deixar seu like e se inscrever, com certeza nos ajuda bastante. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tenho um recado também para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que já mandou várias camisas como essa, do Porto, que eu estou utilizando para gravar aqui esse vídeo. Várias opções de clubes internacionais que eu vou deixar aqui para vocês, que eu recomendo a você ir lá no Instagram deles, que está aqui embaixo na descrição da DG Store, e ver as opções diárias de promoções no Instagram, nos stories, no feed. E você falando que veio aqui pelo canal, manda mensagem lá para eles, qual modelo de camisa você quer que está disponível. Fala que veio aqui pelo Black Card, que você tem 10% de desconto na sua compra. Então, o link aqui da DG Store está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá, Quero começar falando aqui com vocês sobre uma opção para zaga. Na minha opinião, o Matheus Silva, atleta que é da Ponte Preta, seria uma alternativa bem interessante para esse setor. Não diria que a prioridade do Paysandu nesse momento seja um zagueiro, mas assim, é uma alternativa que, na minha opinião, chegaria para ser titular, tá? Um atleta que já trabalhou com o Hélio dos Anjos no ano passado, onde ele foi importante na Série B e também na conquista da segunda divisão do Campeonato Estadual. Que lembrando, o Hélio dos Anjos termina o ano passado ali, meados de abril, o trabalho dele na Ponte Preta, onde ele consegue o título da segunda para a primeira divisão do futebol paulista, e o Matheus Silva naquela época havia jogado também. Está na Ponte Preta desde 2022, na minha opinião chama muita atenção. 15 jogos e 2 gols na reta final de 2022, ajudou a Ponte a se manter na Série A, na Série B, melhor dizendo. E aí no ano passado, 39 partidas e 3 gols marcados, e além disso em 2024 com 6 jogos até aqui. A maioria deles como titular no Campeonato Paulista. Então por isso que, na minha opinião, apesar de ser um jogador bem interessante, não sei até que ponto seria viável. Vale lembrar que nessa época aqui, quando ele chega, o Hélio dos Anjos, no meio do ano, essa janela de junho e julho, foram vários jogadores indicados e procurados da Ponte Preta, que era o clube que ele tinha trabalhado recentemente. Um desses, inclusive, foi a especulação de outro que eu vou comentar agora, e também do Júnior Tavares, atleta que seria uma opção para a lateral esquerda. No caso, o Júnior Tavares, pela Ponte Preta, foi titular absoluto da campanha do título da segunda divisão. Na lateral esquerda, eu acho que o Paysandu deve buscar mais um jogador. Talvez o Júnior Tavares poderia ser uma boa, mas lembrando, ele passou por uma cirurgia. Se eu não estiver enganado, foi alguma coisa na cabeça, que ele teve um problema e tudo mais, teve que fazer uma cirurgia bem séria. Corria o risco dele ficar fora do futebol, mas não deve ser isso que vai acontecer. Porém, está ainda em recuperação. O Júnior Tavares mesmo tem 27 anos. Nessa última temporada, 24 jogos, maioria pela segunda divisão do Campeonato Paulista e alguns jogos da Série B, com o Hélio dos Anjos, que trabalhou um bom período, mas na minha opinião, para 2024, não sei até que ponto ele vai voltar e jogar, se vai ser agora no primeiro semestre, para a reta final do ano, realmente, não sei, mas dois jogadores bem interessantes, um zagueiro e um lateral esquerdo, que trabalharam juntos com o Hélio dos Anjos na Ponte Preta há poucos meses atrás. Bom, outro aqui que foi inclusive procurado seria o Matheus Jesus, atleta de 26 anos, que na época vinha se destacando demais pela Ponte Preta, e isso foi até um problema para o Hélio dos Anjos, quando teve essa especulação de que ele poderia trazer o atleta para disputar, por exemplo, a Série C do Paysandu. Por quê? Primeiro, que ele já estava emprestado pelo Corinthians, e segundo, a ótima fase dele na Ponte Preta chamou a atenção do futebol internacional, que aí acabou, por vez, de todas as chances que poderia ter dessa sua contratação. Pela Ponte Preta, 32 jogos, 6 gols e 3 assistências, atleta que estava com 25 anos, agora está com 26. Ele então, nessa temporada pelo Vivarin, Nagasaki, lá do Japão, soma 12 jogos, 1 gol e 4 assistências, terminou em alta na temporada passada, e em 2024 tem uma partida até aqui. Não consegui entender porque ele só tem um jogo, mas enfim, o campeonato japonês já tem algumas rodadas. Não acho, por exemplo, que é um nome
ano passado já não era viável, agora também eu acho bem complicado, mesmo que seria uma proposta, por exemplo, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez, por exemplo, se ele perder espaço no Japão e aí na janela do meio do ano, né, junho, julho, o Paysandu faça uma oferta para trazê-lo, né, por empréstimo, por exemplo, talvez poderia ser uma alternativa, mas eu acho bem complicado. Se tivesse na Série A, talvez poderia ser diferente, mas ainda assim, acho um jogador muito bom, um atleta que pode jogar como um meia central, um volante, tem 1,86 m, é revelado na base do Corinthians, passou muito tempo ele também emprestado para o Oeste, passou no Portimonense de Portugal, Red Bull Bragantino, Juventude, Náutico e Ponte Preta, onde se encontrou, né, na equipe do interior paulista e foi muito bem na mão do Hélio dos Anjos. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre ele, né? O Pablo Roberto, um nome que, se vocês for lembrar, no ano passado, em meados de abril, quando ele foi negociado, teve algumas especulações de que o Paysandu poderia ir atrás. Eu fiz um vídeo recente falando sobre ele no Remo e tudo mais, e teve muitos torcedores do Paysandu mesmo nesse vídeo que me perguntou se o clube poderia realmente ir atrás do atleta ou não. Olha, a fase dele no futebol europeu é muito interessante, eu vou deixar aqui para vocês. Atualmente ele também está jogando a segunda divisão do futebol português, 24 jogos, 4 gols e 4 assistências, vive uma fase bem legal. Ele tem jogado mais como um meia avançado, né, um meia ofensivo. É engraçado que pelo Remo ele jogava nessa função, mas não era de marcar muitos gols aqui no Brasil. Ó, 30 jogos pelo Remo, 32, né, contando a reta final de 2022. Um gol marcado e 4 assistências, teve um número menor de participações em gols do que na segunda divisão do futebol português, que tem jogado mais ofensivo, né? Enfim, acho uma alternativa boa, sim, mas até que ponto seria viável que aí eu fico na dúvida, até porque na época, né, ele foi negociado, se eu não estiver enganado foi um pouco mais de 2 milhões de reais, o Remo ficou com um percentual de 10%, acho que foi 250 mil para o Remo, algo nesse sentido, por conta da taxa de vitrine, e o Vila Nova vendeu ele em definitivo para o Casa Pia, onde tem um contrato bem longo lá no futebol europeu, vale ainda por mais 3 temporadas basicamente. Então é um jogador que, apesar de ser interessante, não acho até que ponto seria viável por conta dessa questão. Pode ser que perca um pouco de espaço e no meio do ano tenha um empréstimo? Sim, ou às vezes o Paysandu precisa muito realmente de uma opção de um meia e pode pagar por uma compensação financeira por esse empréstimo? Talvez, né? Aí, quem sabe uma compensação financeira, não acho que seja o perfil, por exemplo, que a equipe tem buscado nesses últimos meses de reforços, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha da base do time até aqui, né? Quais outros setores precisa de reforços? Se é um meia, se é um ponta, se é, por exemplo, uma opção de volante, centroavante? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Vou deixar aqui com vocês também outras sugestões de conteúdos que estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então numa próxima oportunidade. O link da DG Store também está aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!